Stranger Things acabou. Mas o mundo invertido brasileiro permanece mais vivo do que nunca, né? E para falar dessas maluquices todas do governo do PT, entre outras coisas, analisar a sociologia do eleitor petista, a sociologia não, a psicologia do eleitor petista, nós estamos aqui com os meus amigos de sempre. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. E para falar sobre isso, estamos aqui hoje sem o Lucas, né? O Lucas foi desta para uma melhor, lá na Paraíba. Grande querido amigo direto de Paris, junto à Maison de la Radio, às margens do Sena. O nosso querido Arthur Machado. Aqui, às margens do Felipe, o meu amigo... As margens da Marginal Tietê. Entre a Marginal Tietê e o Felipe, meu grande amigo Luiz de Marnoto. E no centro do debate... Pois é, me deixa. Felipe Trelli, eu, Carlos de Freitas. O pessoal achou que, outro dia comentou que, não, o Felipe tá aí sempre porque ele é o dono do canal. Aí, então, já não é mais tá o Arthur moral. o dono. Pô, então vou pedir um aumento. Vamos conversar. Aí é nepotismo, não pode. Pede uma mesada. Na pessoa física. Tudo beleza Muito aí, bem. Arthur? Ficou ruim. O Arthur tá com a Sofrendo imagem... com elegância. Mas e aí, 2026, o Brasil ganhamos Globo de Ouro, filme, aí o diretor do filme, o ator do filme, nosso soft power brasileiro. Não, porque tivemos uma ditadura recente faz 50 anos, aí ela tentou reviver agora em 2018, nós conseguimos tirar e o Brasil tá voando. Brasil, tá, né? voando, tá voando. Beleza. O Lula é a mãe de todos. Liberdade, né? Aqui é rodo. Exatamente. Democracia, né? O que a gente faz com esses imbecis, assim, que denigrem o nome desse país lá fora, com esses filmes mequetrefes? Eu vou ter que falar uma coisa, até fiz um vertical a respeito. Eu concordo com o Wagner Moura. A gente precisa, porque uma das coisas que ele falou é que a gente tem que fazer mais filmes sobre a ditadura. E a gente tem que fazer mais filmes sobre a ditadura. Tá certo. Por exemplo, tem que contar a história da Débora do Batom. Tem, já pensou? Exato. Do Clezão. Do Clezão. Filme sobre a ditadura. Vamos fazer. Eu faço a trilha de graça. Se o Wagner Moura fizer um filme sobre a ditadura que a gente vive hoje, eu dou pra ele de presente. O Mafinha falou um negócio interessante, né? Que o Wagner Moura, reclamando da ditadura de 50 anos atrás... seria mais ou menos o Sérgio Paranhos Fleury reclamando da ditadura do Getúlio Vargas, entendeu? É meio isso. O presidente do Doicode, né? Do Doicode, reclamando da ditadura Vargas. É isso aí. Isso em 72, né? No auge. Quer dizer, é uma palhaçada. Mas a maior evidência de falência cultural do Brasil é que nós estamos presos num único evento criativo que nós tivemos dos dois últimos filmes brasileiros que fizeram sucesso, digamos assim, né? Inclusive internacional, é sobre a ditadura. Nós estamos presos em 64, entendeu? Sobre esse período militar e da ditadura de 64. Que é aquele... eu estou aqui, né? Com a Fernanda Montenegro, né? Com a filha lá. As duas. E as duas, né? As duas. E agora com o Wagner Moura. Então, mostra qual tamanho dessa falência criativa que a gente ficou no Brasil, entendeu? A pobreza, né? É pobreza, e não produz mesmo, entendeu? Não produz, e também é curioso, né? Curioso não, que é um saco isso, que o cara faz o filme e ele não consegue ser apenas e tão somente um ator. Ele acha que é um ator intelectual, que tem o direito de querer direcionar a vida política do Brasil, entendeu? E aí ele transforma a peça dele de cinema numa peça publicitária do regime. É inacreditável. E o cara não dá nem um minuto. Foi tirar foto com o Lula lá, com mãozinha, não sei o quê, entendeu? E apoiando um regime que tem preso político, que teve até morte sob tutela do Estado, que tem perseguição, que tem tortura. Que tem gente exilada, tem gente fora do Brasil que não pode voltar porque emitiu opiniões contra o sistema. E que está acontecendo agora. E o cara está falando de 50 anos atrás. Exato. E o mais engraçado é que esse tipinho, como é que você falou que ele é o Darim
Como é que é o primeiro nome? É o Ricardo Darín. É o Ricardo Darín brasileiro, né? Que todo filme tem Wagner Moura. Parece um filme argentino. Tem todo filme tem o Ricardo Darín. Só que o Ricardo Darín é melhor. Fala. Peraí. Ricardo Darín é infinitamente mais talentoso que o Wagner Moura. Não, mas é infinitamente talentoso. A gente só está falando da presença, da onipresença dele. Ok. Mas você tem que ver, inclusive tem que ver um filme do Ricardo Darín, se vocês puderem ver. Não sei se vocês já viram, que se chama Um Conto Chinês. Já viu? Claro. Que a vaca cai da... Maravilhoso. Da vaca caindo, quem não viu, veja. E faz sentido, né? O mais louco é que faz sentido, né? Não. A vaca caindo na cabeça do chinês. Tem um filme que é com Darín, óbvio que eu ia falar, eu acho que é com Darín. Imagina, o filme argentino. Pode ser que Darín. Que fala da ditadura também, do Olhos Fechados. Escuro. De olhos bem fechados. Não, O Segredo dos Seus Olhos. O Segredo dos Seus Olhos. Mas, cara, o nível... Fala sobre a ditadura, é isso que eu tô querendo dizer. O de olhos bem fechados é sobre a ditadura, mas é outra ditadura. É outra ditadura. Bem dura, né? Entumecida. Essa é bem dura, cheia de veias. Cheia de veias. Não, nesse caso... Não, e depois tem outra, a gente já falou isso aqui, não é para não fazer filme sobre a ditadura. Não, mas esse é o ponto que eu vou... A gente precisa falar. Mas não panfletos, o problema é o seguinte... O problema é o jeito, né, de falar, o Ainda Estou Aqui é infinitamente melhor também do que esta porcaria desse agente secreto. Né, você vê que tem densidade da Márcia, pode falar o que da Fernanda Torres, mas ela sabe atuar. O diretor tem um pouco... Não, atua melhor que o diretor sabe conduzir um roteiro, sabe filmar muito mais. Eu não estou falando que é bom, estou falando... Pro padrão brasileiro. Não se compara com Gaceiras Eróticas e É de Morte, que são filmes jamais. Muito acima. Mas enfim, tá ali. Agora, você pega o Agente Secreto, é um filme pré-adolescente. É filme para adolescente. É ridículo. É mal filmado. De DCE, né? Filme de DCE. Teatrinho de escola. Entendeu? Mas aí você também tá comparando com Bacurau, que é uma obra de arte. Que é outra. É o mesmo diretor. É o mesmo diretor. Não, mas esses mitos que a esquerda cria em torno desse tipo de gente, cara, não tem nada de... Primeiro que não é arte. A maior prova de que não é arte é que essa porra não muda nada. Nunca mudou nada. Não mudou. Algum filme brasileiro fez alguma diferença na tua vida? Mudou a pessoa. Aventuras do Tio Maneco. Não, sim. Mas o meu fez. Naquela época da pornochanchada brasileira, fez muita diferença quando eu era adolescente. Estragou a nossa imaginação. Estragou a nossa imaginação. Né? Que agora tudo que eu vejo é a Nicole Puzzi na minha frente. Não, mas Magda Cotró. O meu ponto é o seguinte: O Segredo dos Seus Olhos, que é um filmaço. Puta, eu vi há muito tempo, mas eu tenho certeza que é muito bom. Porque na época eu fiquei muito impressionado. Ele fala sobre a ditadura e fala inclusive dos abusos e não sei o quê. Só que, cara, é um filme que fala daquelas pessoas. Ele não fala, existe a ditadura malzinha, e os revolucionários bonzinhos e todo mundo. Não é preto, né? não. Então, e a gente só começou a falar do Brasil de 2026 agora, do cinema, mas... Se a gente olhar o Brasil de 2026... nós vamos avançar, nós vamos descer a ladeira, porque o cinema é só a ponta do iceberg. É o mais gostoso de falar. Nossa decadência cultural é assim, gritante, né? Enfim, a gente está num caminho que não tem muita volta se não mudar a partir de agora. Em geral, assim. Né? Nas artes, a literatura... Tudo. Acho que mais 4 anos do governo do PT acaba com esse país, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Bom, eu não sei se eu vou ler a lista inteira aqui, mas eu tenho uma listinha aqui de algumas coisas. Isso aí a gente pode ir. Então só para mostrar que... Só para lembrar. Mostrar que tem muita coisa, tá bom? Ele teve a fraude do INSS, né, que é o básico. A comparação com gás, o Holocausto, sempre essa defesa, né, Governo Lula, The Greatest Hits. Greatest Hits, exatamente. Então, comparou... O que tem o Holocausto? Comparou Gaza com o Holocausto, dizendo Gaza. que... causou um mal-estar. Eu entendi Gaza, Holocausto. Gaza, Holocausto. Fala sobre tráfico de droga, como, por exemplo, os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são as vítimas.
recorde de queimadas na Amazônia e no Pantanal. Teve a dengue que subiu, porque aí o pessoal fala, mas dengue é uma doença. Mas o cara não era genocida numa pandemia? Agora não é. Agora não tem. Dengue mata também. E sendo que dengue é controlável, se você tiver uma boa, né... Enfim, tem coisas para controlar. No mínimo, com informação, você consegue controlar. Porque o número da dengue não é assim, ele vem durante todos os anos assim, e de repente ele faz isso. É um negócio fora da curva. É uma então, epidemia. é responsabilidade do governo. Explosão de imposto. Isso a gente vai comentar mais. Déficit fiscal, crise do PIX. Os PIX. Então, ministro caindo, um monte. Isso aí é normal no Brasil também. Não vamos botar só na conta dele. Queda na aprovação também a gente tem visto. Submissão e dependência da China, a gente tem visto também. A coisa com Macron, França, investigação agora envolvendo Lulinha, rombo bilionário nas estatais, principalmente Correios, fraude no novo PAC, Transparência Internacional aponta nota 0 em transparência na maioria dos projetos. Ele fez aquele sigilo de 100 anos para 600 bi, era isso? Bi. Eu sempre fico na dúvida, não é possível, eu achava que é bi, 600 bilhões. Em sigilo. Sigilo, porque é ele que falava que, o sigilo, Bolsonaro. Enfim, tem mais coisa aqui, tem que mas só pra gente mostrar, assim, o Brasil tá assim, ladeira abaixo em todos os Não dura mais aspectos. 4 anos de PT. E é graças ao governo PT e a essa gente que falava, é a mesma coisa, também, Bolsonaro, Lula, então vai, ou seja, os responsáveis... MBL, né, boa parte os liberais, Faria Lima, turma do... Só porque, o Bolsonaro falou palavrão, o genocida, em números, o Brasil nem tá acima de países semelhantes na época, enfim, é isso, só para dar um panorama geral aí, e para deixar todo mundo animado, né? O pessoal animado para começar o domingo. O Arthur tá aí ainda? Alô? Tô aqui. Botei no mute para não vazar, porque entrou um grupo de jovens aqui. Jovem em qualquer lugar do mundo é um problema. Jovem é ruim em todo lugar. É uma coisa impressionante, É uma coisa impressionante. O programa, é interessante fazer programa, que acontece mesmo quando já é economia. Você vê, eu tava passando e falei, cara, que lugar tranquilo, não tem ninguém, tá de boa. Sentei, entraram 7 jovens, estão tomando uma cana aqui do lado, tá passando ambulância, polícia, sirene. Agora, na hora de desligar aqui, vai acalmar, entendeu? Peguei de silêncio. Ligou a câmera, meu caro. O pau tora. Vai lá. Isso acontece quando eu gravo Já Economia na rua. Eu olho e falo assim, cara, o lugar tá tranquilo. Aí eu começo a gravação, começa um cara a fazer obra, passa a polícia, passa um cara de bumbo, aí passa o cara vendendo pamonha. Olha a pamonha, olha a pamonha. Não é possível. Pamonha agora de os caras ouviram minha reclamação, foram embora. Estão indo embora aí. Foram pra dentro. Tá bom. Gentilmente aqui, só, vi que uma acalmou. Olha lá, acalmou. O silêncio bom agora. Maravilha. Mas olha só, ontem eu vim aqui conversar com o pessoal da direita francesa também, né? Para sentir o tom da eleição, que agora começam as eleições municipais aqui. E como dizem os nossos detratores, o Arthur tem contato. Aí eu vim conversar com os caras da direita francesa aqui, né? Mas a eleição municipal, assim como no Brasil, ela é muito importante porque ela elege o Senado aqui, entendeu? Ela tem um efeito para o Senado. Mais importante que para a presidência. Eleição para a presidência vai ser em 2027, abril do ano que vem. E, enfim, mas eu estava batendo papo com os caras e a gente falou da questão cultural também, né? E esse é o problema, eu acho que a gente já falou várias vezes no quinto, mas vale a pena reforçar, que é generalizado no Ocidente. Eles mesmo falam, cara, quem são os grandes atores, por exemplo, os europeus, franceses, etc., músicos, eles ainda vivem do imaginário do Gerard Depardieu, entendeu? Sim. Que foi o último, assim, super ator francês, etc. Então, já não existem mais essas figuras, né? Agora, o Brasil, a gente ainda tem uma característica que eu acho que faltou na lista do TL, eu acho que é o aumento, que muita gente vê como uma coisa boa, eu não vejo, né? Imagino que vocês também não, que é o aumento do Bolsa Família, que hoje metade do país recebe Bolsa Família. Então, o Brasil tem uma condição hoje que é interessante, cara.
que eu estava discutindo com eles ontem. A gente paga para as pessoas continuarem pobres, porque você cria um nível de dependência que é quase que o nível de mobilidade. Quer dizer, o cara recebe lá no Bolsa Família uma grana, aí você fala assim, não, mas o cara precisa porque ele precisa de ajuda. Mas é uma ajuda que nem tira o cara de onde ele está, entendeu? E também, se ele tiver alguma pequena melhoria de vida, ele perde o Bolsa Família. Então, o que acontece? Por causa das condições que os caras criaram, ou esses caras empurram ele para fraude, então eles criam uma economia informal que eles não contam tudo que eles recebem, entendeu? Ou eles continuam dependentes daquilo e não querem abrir mão. Então a gente paga para as pessoas serem pobres no Brasil. É o grande mérito do governo Lula, entendeu? É pagar para o cara continuar pobre. É a bolsa pobreza. Bolsa pobreza. Continuar na pobreza. Você falou uma coisa muito injusta. Você disse que eu não disse uma coisa. Eu não disse várias coisas. Eu não falei, por exemplo, do narcotráfico. Eu não falei da questão internacional, da relação dele com Trump, da relação dele com a Faria Lima. Então, assim, tem várias coisas. A Venezuela. A própria reação em relação à Venezuela, apesar de ser meio teatral, a gente já sabe, né? Mas, mas é isso, tá aí, né? Agora, uma das coisas que eu acho bom a gente pontuar é que tudo o que está acontecendo, eu não sei vocês, acho que eu ia falar tirando o escândalo do INSS, mas eu vou voltar atrás, porque a gente sabia que ia ter um escândalo de corrupção, não sabia que ia ser exatamente esse. Mas, tirando o escândalo exatamente que seria o INSS, eu achei que seria mais nas estatais, tudo o que está acontecendo era previsível. O cara, como diz no futebol, ele telegrafou, né? Ele falou, vou chutar na esquerda em cima. E a gente avisando, ele vai chutar na esquerda em cima. Pessoal, aí, goleiro. Esquerda em cima, se liga. E a galera, não, vai ser ruim, mas tanto faz. E o cara tá fazendo tudo. Ou seja, não dá nem pra gente falar, né, a galera que votou nele foi enganada. Foi ingênuo, né? Foi ingênuo. Não, tá tudo surpresa. Aí, né? Seria interessante fazer uma análise sociológica porque tudo isso, senão vira um programa meio de indignação, né? Claro. Seria tentar entender por que há ainda gente que continua votando nesse tipo de estrutura de poder, né, acreditando, e sobretudo gente que você fala da classe artística, né, então eu acho que tem duas categorias aí, mas fala. Os Vila Madaleners, Lebloners, toda essa gente, ela financia essa estrutura, a imprensa, e cara, é meio, sei lá, tem que fazer alguma análise de saber como é que essa gente é tão seduzida? Porque não é só dinheiro, eu acredito. E também não é só maldade, né? Não é só maldade. Não, todo mundo que está votando ali é porque é filho da mãe. Qual é essa sedução? Porque, cara, a gente vê... Assim, todo governo do PT tem isso. Todo governo do PT faz o país cair lá pra pariu. Você vê, o último da Dilma, o Brasil não... Cara, ou era impeachment ou era... O primeiro do Lula pegou a onda, né? O primeiro do Lula pegou uma onda boa do mundo, né? Mas já entregou uma bola quadrada pra Dilma. Sim, já entregou. Exatamente. Né? Aí vem 2 anos de Temer, que tenta... Né? Não gosto do Temer, mas tentou não atrapalhar tanto. Na parte do liberalismo... O Bolsonaro botou um pouco mais no eixo e agora, cara, desandou a maionese de vez. E é isso, era previsível, era óbvio que isso ia acontecer. E o que é triste, né, que o Bolsonaro, por exemplo, na questão das estatais, ele deixou tudo azulzinho, né? Tudo azul. Os caras pegaram aquele caixa, além de roubar as estatais, como sempre fizeram, mas as estatais já eram meio mambembe, os caras ainda pegaram um caixa bilionário. Então, a quantidade de dinheiro que foi distribuído entre... todo tipo de corrupção, e aí entra iniciativa privada, entra judiciário, entra MP, bom, o judiciário está aí dentro, entra, sei lá, entra todas as áreas, entra a área artística, a academia, e o professorzinho que fez o Hélio lá, tá ganhando. Outra coisa que eu não falei no começo. Teve um aumento de R$18, né? Não, você não falou do BPC, que ele tirou benefício. Então, é infindável. Então, mas aí você vê um aumento do gasto público, né? Aí você aumenta imposto para poder... Só que assim, é aquela coisa... Também é outra coisa que você fala, bicho, como é que alguém com um QI superior ao de um, sei lá, de um periquito... Eu até que periquito é inteligente perto de muita gente que eu conheço. Mas enfim, não entende que se você aumentar imposto, quem tem dinheiro
vai tirar o dinheiro daqui, vai tirar a empresa daqui. Qual é a dificuldade do cara? Não é tão difícil, né? E aí você tem que aumentar imposto mesmo. Porque esse mito da distribuição... Exato. O Arthur que conhece muito melhor. Exato. Como é que as pessoas caem nesse tipo de conto, cara? Puta que pariu. Esse pra mim é minha grande dificuldade de entender. Tirando aquelas pessoas que você vê que não tem mesmo QI. Eu tô falando de gente normal, que não é do mal, não é uma pessoa ruim em si. Tem uma mesquinharia, tem um bloqueio lógico, algum bloqueio lógico. Tem mesquinharia em geral, sim. Tem algo de doentio aí, não sei explicar. Fala, Arthur. De vaidade. A vaidade. Não, eu recomendo, cara, um negócio que eu recomendo muito ver, já falei várias vezes aqui no Quinto, é o documentário Século do Ego. Tem no YouTube, gratuito. Ele tem dividido em 3, eu tenho ele direto, né? São quase 3 horas. Então ele pode ser em 3, de 1 ou de 3. E ele conta, ele começa um pouco antes, até na escola de Frankfurt, etc. Mas ele vai contando como o psicologismo ele vai dominando e vai se juntando depois ao liberalismo e a propaganda, a indústria de massa. Então, e no final, a propaganda política. Então você vai vendo que, e principalmente a participação do sobrinho do Freud nesse processo de relações públicas e de transformação da política como num produto de substituição da felicidade, ou nem de substituição, de origem, de onde virá a solução para a felicidade. E aí ele termina mais ou menos nas eleições dos Estados Unidos com Clinton, quando as eleições viraram essa grande propaganda, que vai chegar no Brasil no Collor, né, com aquelas propagandas, onde os marqueteiros começam a ter uma função muito grande na campanha publicitária, entendeu? E hoje, essa aliança ela é feita com os institutos de pesquisa, que analisam qual é o problema. Então, o que virou a política hoje? O Murilo da Paraná Previdência faz uma pesquisa lá e fala assim, o quinto elemento, cara, tá chateado ou não gosta do imposto nas empresas, entendeu? Ou do problema da liberdade de expressão. Aí o político que não tem pauta, porque não tem mais a construção, ele tá preocupado apenas com a publicidade, do marketing, ele vai lá e fala assim, vocês do quinto elemento, vocês aí da panela, eu eleito, prometo que eu vou lutar pela liberdade de expressão. Essa vai ser a minha luta, entendeu? Então virou uma grande propaganda baseada nas demandas de estudo de pesquisa que não tem nada a ver com a realidade de um país. E eu acho que o Século do Ego explica muito isso, que a política como propaganda dessa liberdade, no sentido dessa felicidade das pessoas, onde a justiça será encontrada a partir da ação, né, da distribuição do Estado. Então, o papel do Estado, hoje, é fazer justiça social e aí obter a felicidade. Tanto que você vai ver todas as políticas da esquerda, ela vai mudando com o tempo. Ela vai sendo toda clientelista, né? Como da Tabata. Agora tem a pobreza menstrual, então nós vamos substituir o Estado, vai te dar tudo aquilo que você não tem. Na verdade, aí começa um processo dela ir substituindo o empresariado, né, e virando, doando a custo quase zero, produtos de baixa qualidade baseados em oligopólios, né, que só satisfazem os oligopólios. Então, o Século do Ego, para mim, explica muito esse movimento que a gente vive no Brasil, e inclusive das classes mais altas, porque até mesmo as classes mais altas, porque ela vota no Lula. Quando é que o Lula ganhou a eleição? Quando ele virou Lulinha, Paz e Amor. Isso. Entendeu? Por quê? Porque ele ia dar agora felicidade para as pessoas, amor, assim, aquele papo do malandro, de ajuste fiscal, é o Lulinha, Paz e Amor. Entendeu? É o governo, aí voltou, o governo do amor. Então é o governo do lado do amor, é ele na praia, é ele malhando. Se você olhar, é o que ele virou, entendeu? Então você não tem mais política real no Brasil de enfrentamento dos problemas, como nós conhecemos a política e como a política é discutida em grande parte do mundo. Ela é um meio de obtenção da felicidade. Então quem prometer mais felicidade ganha. Então, essa é parte do nosso problema, entendeu? Vira um problema que já não é mais nem do ego, né? Já desce pro afeto, né? Aquele afeto mais... Tanto que falam muito hoje em dia, né? A sociedade dos afetos, não sei o quê. Aí eu acho que tem toda essa parte que o Estado, ele vai junto com aquilo que os intelectuais, a mídia, se encarregam eu acho que tem uma fusão entre Estado e
E essa galera que faz o trabalho braçal de puxar a janela de Overton, assim, não, o problema do mundo é a desigualdade social, não, o problema do mundo é a menstruação da mulher, não, o problema do mundo é não sei o quê. Eles fazem, a caixa de ressonância deles é muito gigantesca. Tem o trio de livros do Gabriel Litiano lá, que era um romeno que viveu no período pior da Romênia. Soviético. E ele que chama da mentira, da sedução e do ódio. Que ele diz que são os 3 pilares onde o pensamento de esquerda fixa sua... para poder fazer todo esse trabalho. Então, assim, a mentira é aquilo que a gente vê, né? Evidente, Aí você joga o ódio, você estimula o ódio de um contra o outro, né? Ele chama os intelectuais modernos assim, eles são administradores do ressentimento. Então, eles vão conduzindo o ressentimento assim, porra, cara, por que você, negro, não tá conseguindo nada? Porque, cara, você foi explorado pelos brancos, Sim. porque é uma dívida histórica. Você, mulher, cara, as mulheres nunca tiveram tanto benefício. Privilégio. E o discurso na mídia, o tempo inteiro, assim, as mulheres estão sofrendo, estão morrendo. Então você vê que é todo esse trabalho. E a sedução, porque os números desmentem, exato. né? E a sedução, o que é? É o campo do cinema, é o campo da arte, né? Que eles vendem um movimento político como se fosse arte, que na verdade não tem. É por isso que pura a propaganda. gente fala dessa relação. Então acho que esse campo de base, que eu acho que é o campo que está começando também a ruir, e por isso que o Estado está tão desesperado em proibir a liberdade de expressão, essas coisas, eu acho que aí tem esse componente, entendeu? Então, cada vez mais eu acho que as políticas de esquerda, os políticos de esquerda, vão ter muita dificuldade de... Eu não vejo não vejo o futuro tão sombrio assim. Eu acho que vai ter um período em que vai recrudescer, não vão querer largar, a coisa vai apertar, mas, cara... A luz se fez já. Alguma coisa. As pessoas. Eu posso. Fala. Quase que deu aí outro. Não, mas eu acho que isso já está acontecendo, Carlão. Por exemplo, quando você conversa com aqui na Europa, né, e mesmo no Brasil, em vários outros lugares, o que acontece? A classe trabalhadora, a classe média, já percebeu isso aí, né? Ele já não tem mais saco para consertar os problemas do mundo. Fala, cara, não estou preocupado em consertar os problemas do mundo, entendeu? Sim. Porque não está sobrando para mim. A minha vida está muito ruim. Então, ele quer resolver os problemas locais, entendeu? Agora, então essas grandes pautas que viraram a pauta do século do ego, vamos resolver o amor, aquele negócio super abstrato, entendeu? Uma aldeia, como dizia a Globo, né? Somos uma aldeia global. Porra, o nego tá de saco cheio dessa parada, porque no final o cara falou assim, não sei, deve estar bom para todo mundo, menos para mim. É assim que as pessoas se sentem. E existe um problema hoje econômico, que é que o salário hoje não cobre mais nada. Não é que o cara não tenha mais a... Porque, veja, o século do ego, você vai ver o documentário, ele fala no despertar da sua vontade de botar o seu desejo pelo consumo. Então, né, a sua felicidade vai ser direcionada para você ter uma reafirmação da sua própria existência como pessoa através do consumo e da afirmação ou da moda ou do que for. Beleza. Aí o cara me fala assim, beleza, mas olha só, eu não tô nem... Aí hoje, né? O cara fala assim, não tô nem nessa fase mais. Porra, que é reafirmação pelo consumo? Eu não consigo comer, entendeu? Eu não consigo mais morar onde eu morava. Então, isso mostra uma falência enorme. Só que, ao mesmo tempo, você tem um grupo pequeno que se beneficiou muito com isso, entendeu? Por exemplo, o Wagner Moura é o cara que vai abraçar o Lula, mas quando ele vai no Globo de Ouro, ele meteu lá um blazão cruzado, 6 botões, né? Todo chicão, não sei o quê, deve ser pelo menos aí de uns 20 conto de real, entendeu? Mora nos Estados Unidos. Porra, bicho, então a vida é outra, entendeu? Então, assim, os caras, isso acontece muito, mas veja, o problema é que esses caras começam a viver é que tem um grupinho que se deu bem com isso. Então, por exemplo, e quer voltar a essa discussão. Veja o nível, porque é o problema quando você falou do Bolsonaro, por exemplo, do genocídio. Hoje saiu no jornal aqui, aliás, uma mandei até para o nosso editor-chefe. Porra, o New York Times chamou os influencers que defendem o Trump de lobistas digitais. Entendeu? Porque receberam para defender certas pautas na rede. Então, eles querem enquadrar os caras que recebem para defender certas pautas na rede como lobistas.
Agora eu te pergunto, você viu algo parecido no Brasil recentemente? Pois é, né, cara? Mais ou menos, é. Cada Então, coincidência que a gente vê, né, isso é- bicho? Eu mandei assim, Impressionante. cara, que coincidência, né, velho? Só que Gabinete do mercenários ódio. digitais, talvez, né? Não, agora, no negócio do Masters, cara. Do mercenários Master, digital. Master, que os caras recebendo... Entendeu? Então, porque o cara recebeu, porque ele quer encarar o cara que defende certas pautas como lobby, entendeu? E na mesma semana agora, acho que foi hoje de manhã, tem um cara chamado Martin Wolf. Esse cara é um liberalzão, economista liberal do Financial Times, bem... É a versão Armindo Fraga inglesa, entendeu? Escreve no Financial Times há muito tempo, economista reputado e tal, mas é filhote de Fukuyama, entendeu? É um filhote de Fukuyama. O que esse cara hoje escreveu? Ele teve a cara de pau, veja bem, ele teve a cara de pau, a pachorra, de dizer o seguinte: esse modelo nacionalista, de estados nacionalistas, patrióticos, nos levou a 2 guerras mundiais. O cara tá de sacanagem, né? Que foi o cara simplificou 2 guerras mundiais como se o problema fosse Patriotismo. o patriotismo, e depois do liberalismo o mundo viveu numa paz enorme, entendeu? Não tivemos tido guerra pra cacete, entendeu? E muito menos o cara que jogou 2 bombas mundial, 2 bombas nucleares no japonês lá. Não tava nesse modelo na época, entendeu? Como é que o século da paz, que é depois você tem Vietnã. Como é que é o século da paz, o século XX, guerra, né? se foi onde teve mais mortos por guerra? Foi o número recorde absoluto, né, de todos os séculos. Como é que ele pode falar um negócio desse? Estão tentando defender esse modelo liberal ainda a todo custo. Das democracias liberais. Por quê? Porque o modelo soberano porque o modelo da soberania ou do patriotismo é onde essa insatisfação da classe trabalhadora está parando. Porque o cara virou patriota? Porque ele falou, cara, só, na boa, eu já ajudei muito a África lá, há 20 anos que eu mando dinheiro para o Unicef, não aguento mais pagar, e não resolveu o problema dos caras, agora preciso resolver o meu. Entendeu? É aquele negócio, o avião tá caindo, né? Primeiro bota a máscara em mim para depois ajudar os outros. Então, mais ou menos, esse é um sentimento generalizado, e aí a esquerda olha para como resultado desse século do ego e resultado das escolhas da esquerda mesmo, de tentar serem os promotores da liberdade. Porque eles assumiram uma posição, eu acho que nos últimos 20 anos aí, que é o seguinte: nós somos a virtude. Então, tudo aquilo que é proposto pela direita, pela oposição, é anti-virtude, é o vício. Então, nós somos o amor, eles são o ódio, entendeu? Nós somos a igualdade, eles são a exploração, entendeu? Nós somos a democracia, eles são o fascismo. E aí as pessoas lá falam assim, bom, cara, tudo bem, se vocês são tudo de bom, eu prefiro a parte ruim. É quase a isso parte mesmo. ruim é boa. É assim que tá indo, entendeu? Realmente o esgotamento do discurso woke é evidente, só no Brasil que ainda não ainda tem um ainda não chegou. Mas é isso que eu queria trazer para a realidade. Aqui já tá. É que institucionalmente mesmo, Ele ainda no resto do mundo já saiu. Sim, aqui ainda aqui tem a instituição Faria Lima. Então, tem, e aí eu queria trazer para a realidade brasileira, tem por quê? Porque o Brasil, as elites brasileiras, elas se beneficiam com atraso. Isso aí é óbvio, né? É evidente que assim, tipo, você pega a mídia, quanto mais fudido o país estiver, melhor para ela, o governo, sobretudo o PT. E aí, assim, se você pegar o que eles fizeram agora com essa coisa das movimentações financeiras, PIX, não sei o quê, é um trabalho de sufocamento de qualquer possibilidade de você ascender, melhorar a sua condição de vida. Sim. Além dos 94 milhões que nunca mais vão sair da pobreza, enquanto esse modelo se repetir, você vai jogar boa parte da classe média, ou talvez toda a classe média, dentro desse sistema. Então eu acho que é pensado para isso. Sim, método, é pensado para deixar. Então, mas, pode não, continua. É pensado por um lado pelos caras que estão ali, né, os líderes, porque os banco, cabeças. Cara, quem é que lucra no Brasil hoje em dia? É só isso. Elite financeira, elite política. É pensado, mas aí eu acho que entra a nossa pergunta ali atrás, que é o seguinte: tá bom, esses caras pensam, mas os que votam
Eu tô falando assim, do cara que tá votando ali achando que tá fazendo certo mesmo, não no final. Porque tem o cara que tem interesse financeiro, tem o cara que eu tô falando numa massa que não deve ser pequena, que acha que tá fazendo certo, que acha que tá fazendo bem e não sei o quê. E aí a gente entra, que é justamente onde eu queria chegar, de novo a gente vai ter que falar da Globo e dessa turma, porque é o seguinte, você tá falando dessa elite Leblon, Vila Madalena, não sei o quê, que é justamente essa galera, é o efeito Dunning-Kruger, assim, no talo, né? Essa galera que acha que sabe muito, compra o discurso desses caras que estão querendo, na maldade, fazer tudo isso que a gente está falando, e apontam para quem é contra, o povão lá, a classe mais operária, vamos dizer assim, falando numa linguagem mais antiga, mas assim, a galera que está tentando sobreviver como, né, classe média baixa, e aponta como os grandes fascistas, sendo que eles são os grandes fascistas, né? E apontam para uma realidade de 50 anos atrás, como se aquelas pessoas quisessem voltar aos porões da ditadura e não às coisas boas que a ditadura deu, que é o cara ter o seu carrinho, o cara poder andar na rua sem ser assaltado, sem ser assassinado, o cara poder casar a filha, o cara poder fazer o churrasquinho no fim de semana. Então, essa sacanagem, e que o cara, aí eu acho que tem uma maldade em qualquer um, até nos bem-intencionados, que de colocar naquele carinha lá, que tá querendo ter a vidinha dele, uma pecha de um grande, um cara que quer matar todo mundo, um grande perseguidor, um grande mal, e isso gerou pessoas presas como a Débora do Batom, pessoas presas como a dona... Isso é consequência desse... Acho que tem uma diferença, que aí é uma polêmica, e eu já ouvi algumas pessoas falando, isso é realidade. A ditadura militar não foi um problema do povo, foi um problema da elite. Por isso que ela o tempo inteiro está na coisa. Foi um problema de gente esclarecida, e aqui o esclarecimento não é no sentido, inclusive, que o Adorno e o Horkheimer escreveram lá o Dialética do Esclarecimento, que assim, o cara ouvia Beethoven em casa e ia depois matar os judeus, entendeu? É esse tipo de gente. Isso. Que é a nossa elite intelectual. E você vê que não é realmente um conhecimento profundo quando você vê que o discurso dos intelectuais da USP são exatamente iguais ao discurso da Ana Maria Braga, do pessoal da TV. Nível não é uma coisa assim, tem um cara, tudo bem, ele fala a mesma coisa, mas é mais, né, mais intelectual. Não, é exatamente, às vezes até as mesmas palavras. Não, se você ouviu o Emir Sader e o Gil do Vigor, é praticamente a mesma coisa. Exato. É a mesma coisa. Então você vê que a gente não está forçando uma barra, falando assim, eles são meio tosco, meio burro. Não, eles são mesmo, porque você vê que é o mesmo... Evidente que tem gente boa, tem caras que entendem. Esses caras estão no nível... Mas assim, eles estão dentro da academia e cara... Assim, inclusive eles devem estar meio isolados hoje, porque não são os caras. Você pega aquele tal de João Paulo Neto, alguma coisa assim, que é o maior especialista em marxismo, você não ouve mais falar, ninguém chama esse cara mais para conversar, é o cara que é um cara de esquerda que entende. É sensato demais. Exato, porque cara, esse cara não é militante, esse cara está estudando a coisa séria, entendeu? Então os caras sérios de esquerda, que se a gente for querer debater, a gente vai tomar um couro, esses caras também estão ficando meio de lado, entendeu? Não estão... Qual foi o cara que escreveu A Ditadura Envergonhada, que a gente ainda falou? Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari agora, recentemente, fez um artigo falando, essa história do Bolsonaro do ar-condicionado, que ninguém tá falando, é só um ar-condicionado, não sei o quê. Falou, cara, privação de sono era a técnica da Stasi. Isso. E ele é um cara de esquerda, centro-esquerda, vamos dizer. Não é um radical de esquerda, mas é um cara de esquerda. Sim. E o cara tá defendendo. Ele tomou um pau geral da galera. Já virou fascista. Então, assim, quando você falou uma vírgula fora, e aí, quando você vê isso, que não tem uma honestidade ali, e aí eu tô falando principalmente da imprensa e dessa galerinha, né? E, bom, Twitter não dá nem pra saber quem é ali atrás. Mas, assim, você vê que não é uma questão de buscar a verdade, de buscar o melhor. É uma questão de acabar com o seu inimigo político. Sim, destruir, e destruir mesmo. Fisicamente. Fisicamente. E a gente já viu isso acontecer nos grandes genocídios. Aí sim, genocídio real que aconteceram. Você desumaniza o seu inimigo político e o próximo passo, se estiver sofrendo, morrendo, o Bolsonaro não sei o que lá, ele também era um babaca, falava agora, defendeu, não sei e aí vamos ter que botar o dedo na ferida, chega de 600. Aí vem o tal do seu Silvio Grimaldo,
seu Silvio Grimaldo, né? Tem que Ele falar. retirou. Né? Mas escreveu, Sim, né? mas escreveu, Se o cara escreveu. pensou nisso, você já vê que esse cara não é uma pessoa assim não. muito Ele mandou uma muito com o clara das fígado lá e ideias. depois de umas Inclusive, isso porradas. é um outro ponto sociológico que a gente pode explicar também. Que não adianta nada o cara ler grego, 5 mil coisas, se a personalidade é a personalidade de um psicopata imbecil. Se a alma tá meio se a alma tá rastejante. completamente Alma cebosa, eu destruída. gosto dessa Alma coisa que você cebosa é fala. bom. Uma alma cebosa. E vai Alma escreve, cebosa é ai, bom termo. que péssima estratégia política, os filhos postando toda hora o pai sofrendo, O não cara sei não o quê. tem pai, sei lá. Não talvez tem, não tenha. sei lá, né? Talvez não tenha. Porque, Ou assim, talvez não tenha uma relação com o pai de amor, né? Porque muita eu fico gente não pensando, tem se relações meu pai assim, tá né? preso e eu faço uma coisa... Eu não consigo... Um desespero, eu vou né? dizer, Você vê eu teu nem pai morrendo, seu pai tá sendo torturado, seu pai tá sendo... E seu pai morrendo, você não, puta estratégia burra, porra, Agora, que Nem coisa passou pela minha estúpida, cara. cabeça que isso pudesse ser uma estratégia. Nem claro, eu, nem... não que o cara não possa pensar em como exercer isso, ou explicitar politizar isso estrategicamente, até porque isso pode salvar a vida do pai dele. Sim, Se ele falar inglês, por exemplo, como ele está fazendo, pode chamar atenção internacional e tal. Agora, nunca passou pela cabeça. Não, vamos fazer assim, vamos pegar meu pai, deixar ele sofrer bastante, vamos mostrar ele como. Pra ele, gente poder criar uma nossa Cara, história. é uma ideia desumana. O Eu não sei o que curioso é o aconteceu com esse seguinte, rapaz, cara. que Não sei o teve que boa aconteceu. parte da esquerda aplaudiu esse texto, né? e Os é funcionários. essa esquerda que diz que precisa expor as vísceras da ditadura, mas dessa aqui não pode. Não pode. entendeu? Não, é só da ditadura. Só da ditadura Cara, pra deles, eles né? tem que ser uma coisa assim, se passou, não corre menor risco. Imagina que a velhinha lá fazendo protesto, não tem risco pra eles. Não Quando tem. eles falam de 64, não corre o menor risco de um novo 64. Aí eles precisam manter a chama acesa, falar no Globo de Ouro, do fascismo, pra isso, porque ninguém quer. Talvez, sei lá, um milico da época que tenha saudade de alguma coisa queira, ou então um velhinho, não sei o quê. Mas assim, a grande maioria dos brasileiros só quer paz, bicho. Exato. Só quer empreender, só quer trabalhar. Não, nós chegamos no momento que nós tivemos na época da ditadura, da época da pandemia, eu acho. Manifestações. Outra ditadura que a gente viveu, manifestações né? A na mídia, Globo, CNN, Estadão, manifestações antidemocráticas. Quer dizer, o povo. Uma contradição Bom, interna. o conceito de democracia, Pois é, então, né? mas E aí você está chamando o teu povo Se manifestando. de antidemocrático. Quer dizer, o nível de democracia, o Arthur está muito calado, precisamos botar aí na roda aí. Mas o nível de democracia que essa galera compreende é absolutamente assim, fora de qualquer sentido lógico. Olha só, tenho tanto para falar, o que vocês falaram aí. Primeiro, eu queria botar um pouco a questão do Brasil, depois falar do Silvio e dessa questão que está acontecendo hoje. Mas é o seguinte, parte do nosso problema, como diz o Tomás aqui no Corretamente, é o ponero causa, é você limitar o assunto da controvérsia. No Brasil, a gente apresenta e tem as elites, elas direcionam o problema para onde não existe uma controvérsia real com o nosso problema. Não é que não existe o problema, mas ele não tem a dimensão que... ele não tem o efeito perverso que tem. Então, vou dizer para você, qual parte do nosso problema que ninguém discute? As elites não discutem. Também a nossa dívida. Nós temos 9 trilhões de dívida. Nós somos governados por um comitê de credores. Entendeu? Anualmente, nós pagamos 1 trilhão por ano. 1 trilhão para os bancos, né? Para os donos desse dinheiro. 1 trilhão. Esse é o problema. Aí o que acontece? Eles apresentam 2 soluções. Não, uma redução fiscal, é só não gastar menos. Cara, você pode cortar o que for, porque você deve 9 trilhões, entendeu? 80% de tudo que é produzido, 70% do PIB, 80% do PIB brasileiro. É muito. E 1 trilhão anual. É muita grana, cara. Aí outra parada é que o cara me fala assim, aí o que acontece? Parte por causa da esquerda, para não tratar desse assunto, patrocinado pelos bancos, pela relação que o Lula tem com a Faria Lima, leva esse assunto para o wokeismo, para essa pancada que você falou. Mas o que acontece? O que eu discuti outro dia, eu ouvi um negócio que, cara, me chamou muita atenção e falei, cara, é verdade. Eu vou fazer uma analogia com a questão da guerra da Ucrânia aqui. Por que muita gente hoje, na própria Rússia, na Europa, não quer o final da guerra? Porque quando começaram as sanções da guerra,
novos atores começaram a surgir dentro das economias. Então, tem uma sanção que proibia a transferência de dinheiro, beleza? O que aconteceu na manhã seguinte? Cara, novas empresas, soluções, cara que trabalha no mercado negro, começou a dar uma solução e capturou toda essa movimentação de dinheiro que existia no passado através dos bancos, foram para essas soluções. Ficaram gigantes. Esse cara não quer voltar ao status quo antigo, ele quer que continue assim. Então, o cara que vende arma, que continua vendendo arma, o cara que faz o contrabando da comida para chegar lá em Moscou com a comida, quer continuar fazendo contrabando, e esses caras ganharam força política e força econômica. A analogia que eu quero fazer é com o wokeismo. No momento que você começa a fazer essas estruturas de racismo estrutural, ONGs, etc., começa a surgir institutos que vivem disso. Uhum. E eu vou dizer uma coisa, é muito lucrativo, a esquerda aprendeu que é muito lucrativo, as pessoas ficam milionárias, sendo representantes daqueles que não têm voz. Quer dizer, auto-intitulado representante, entendeu? Então, cara, assim, eu represento os negros, entendeu? Por exemplo, minha filha, eu tenho uma filha negra, eu tenho certeza que ela não é representada pelo esse cantor de rap aí que cantou lá Emicida. na TV Cultura, entendeu? É Emicida, é o Emicida, exatamente. Não é representado pelo Emicida, aliás, ela não sabe nem quem é. Como é que quem disse que ela deu uma procuração para ele? Então, mas é muito lucrativo ser esse cara, entendeu? Explicar o ponto de vista, ser o procurador. Então, essas estruturas, elas se firmam socialmente e elas movimentam muita grana. E depois que você tirar essa ideia, esses caras não querem tirar essa ideia, mesmo que elas promovam isso que o Carlão está falando, que é essa porradaria interna no país, porque tem gente ganhando dinheiro com isso. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. A Djamila ganhou uma grana, escrevendo uma porrada de baboseira, publicando livro e fazendo debate, a linha de rodinhas, chamando Roda Viva. Isso movimenta uma indústria, que é uma indústria numa ideia falsa. E depois, cara, o que acontece? Os caras vão perder emprego? Então, há essa questão, entendeu? Que é fincado no país, assim como a corrupção. Então, o que as pessoas contam pra gente? Qual é o imaginário do país? Cara, que se o Brasil acabasse com a corrupção, o Brasil vai dar certo. É mentira, bobagem. porque a gente deve R$1 trilhão de juros. Entendeu? Não. A gente paga R$1 trilhão de juros e 9 trilhões para os bancos. O problema não é a corrupção, o problema é o rentismo. Só que os bancos mantêm essa pauta viva toda hora para você ter um problema de apontar, delimitar mal o assunto da controvérsia do problema do Brasil, vendendo um falso diagnóstico, entendeu? Vendendo aí, que nem na farmácia tem esses fitoterápicos, né? Vendendo fitoterápico para o Brasil, entendeu? Como se você resolver alguma coisa mais séria. Enquanto o cara tem um corte no meio do corpo, questão, né? É isso. E a questão do Silvio, cara, eu falei um pouco ontem com o Trelli lá no Puxando o Fio. Eu acho que é até pior do que tudo isso, Carlão. Sabe por quê? Veja só, existe uma parcela na direita que eles querem o mito Bolsonaro. Eles não querem a pessoa, entendeu? Então eles querem a ideia de um Bolsonaro forte, sequestrado, de direita, revolucionário, né? Uma ideia do mito. Quando apresenta a pessoa real, quando apresenta ele de cuecão lá, entendeu? Na pia, vomitando, sendo torturado, com traumatismo ucraniano, um pouco desse mito é substituído pelo homem real. Sim, entendeu? sim. E isso atrapalha, porque eles querem ser os herdeiros dessa mitologia da direita e querem carregar, eles são os porta-voz disso. E isso esvazia, o homem real bate nisso. Então, eu acho até que é uma questão realmente que já extrapolou o mau caratismo, é uma psicopatia desse cara. Como faz o Olavo, não tá nem aí pro homem real, entendeu? Como fizeram com o Olavo. Não tá nem aí pro homem real. Eles não estão preocupados com a pessoa, eles estão preocupados com o mito. Só que aí, cara, o que acontece? Ainda por cima tem um lado deles quererem serem os mentores, quase que uma vaidade, é pior do que o narcisismo, entendeu? Aliás, tem uma piada boa, vou contar uma história muito boa, cara, que é exatamente o que resume esses caras. Porque tinham 3 caras, né, esperando para jogar golfe. Então tinha o padre, um milionário e um narcisista. Aí, estavam esperando na fila jogar golfe, o golfe estava demorando, os caras jogando parado. Daqui a pouco ele chamou o cara e falou: bichão, tem uns caras aqui jogando golfe, estão demorando pra caramba. Ah, não, é que são cegos que estão jogando golfe, entendeu? São cegos jogando golfe. Aí o cara, o padre, falou assim: cara, que milagre maravilhoso, graças a Deus, eu explicar, vou rezar por eles. Aí o milionário falou assim: nossa, que coisa fantástica, que maravilha. Diz pra eles que hoje é tudo por minha conta, eu faço questão de pagar tudo.
Aí o narcisista veio e falou assim, pô, tá tudo bem, cara, mas eles podiam jogar à noite e deixar a gente jogar agora, né? Então, é exatamente o síndrome do Grinaldo, entendeu? Porra, tá bom, cara, deixa o cara tá preso lá, mas não deixa ele sofrer, porra, só não me atrapalha. Porra, deixa ele lá, entendeu? Não atrapalha o meu mito. Porque esses caras, eles vivem no narcisismo que eles querem ser os líderes intelectuais da direita, guiar pessoas, só que eles não têm nenhum senso de realidade, entendeu? Esses caras não viveram uma luta política real, esses caras não viveram um mundo empresarial real, eles vivem de fantasias, cara, de fantasias, levando pessoas a fantasias. Eu acho que eles são exatamente aquilo que está na Bíblia, que Jesus chama de guias cegos, entendeu? São guias cegos, que simplesmente querem levar as pessoas para um mundo que, cara, eles não veem, entendeu? Eles não veem. Isso que é o problema. Então já chegou no nível de psicopatia que eles são incapazes de tratar o problema real do Brasil. Eles querem tudo discutir no campo da mitologia, da teoria, da abstração, que não tem nenhum problema do ponto de vista acadêmico, mas tem uma hora que você tem que conectar, né? Você conectar e ver a realidade, cara, e entender as pessoas. Até porque tem um problema que é real nessa política, cara, que a gente pode discutir contra a ideologia da esquerda, mas mesmo que a gente ganhe o poder, ao contrário do que a esquerda quer fazer com a gente, você pode ter um cara da esquerda, você vai ter o teu vizinho marxista lá, entendeu? Você vai ter o teu primo meio psolista, entendeu? Você vai ter o cara que é hippie, fedorento, você vai ter a feminista andando na rua. E aí, o que você faz? Vai matar todo mundo? Exato. Porra, não vai, né? Quer dizer, a gente não quer, mas nós aqui não queremos. Ser eles. Então, o que acontece? Mas é um clima do tipo que eles passam. Cara, na hora que a gente ganhar o poder, pô, esses caras vão deixar de existir. Isso me preocupa muito, cara, porque não é real, entendeu? Os caras não vão deixar de existir, eles vão continuar lá. Como é que você governa com esses caras? O grande problema é, por exemplo, você pega o PT, ele governa, ele tolera uma certa dissidência, entendeu? Eles têm lá as crises internas. Dentro da esquerda. Dentro da esquerda, né? Entendeu? Eles têm lá Mas eu tenho absoluta certeza, por exemplo, que se o MBL subir ao poder, ele não vai atacar primeiro a esquerda, ele vai atacar a gente, ele vai atacar os caras que estão ali do lado da direita, mas que são contra o discurso deles. Entendeu? Esse é o grande problema. E por quê? Porque eles precisam se apropriar. Exato, serem os únicos. Exatamente. É o pensamento único também, que é parte do mesmo princípio, é meio complicado de você... Uma das coisas que é interessante nesse movimento todo, e que cada vez mais eu fico mais... eu confio mais no Quinto Elemento como projeto, no sentido de que a gente vem falando coisas que a gente nunca é pontual, assim, não, isso vai acontecer, aliás, talvez por isso a gente acerte mais, mas quando a gente indica alguns caminhos, o Arthur com o Geoeconomia, isso acontece muito, mas assim, a gente começou a falar sobre o Flávio Bolsonaro. E aí todo mundo, não, aqueles caras, essa turma toda. Mas que absurdo, Flávio Bolsonaro é completamente... Ninguém vai votar no Flávio Bolsonaro. Não, isso aí é irrisório, tinha que ser projeto Tarcísio. Alguns falavam em voz alta, outros só por baixo do pano. Mas o Tarcísio é muito mais competitivo. Cara, a gente tá vendo o Tarcísio quase derreter muito aqui em São Paulo como candidato ao governador, por ficar meio em cima do muro, sem se posicionar. E a gente vê o Flávio, agora acabou de sair uma pesquisa, acho que foi Paraná, né? Que saiu agora, na nossa gravação, tá? Estamos gravando na quarta, porque amanhã que a gente gravaria, o Arthur vai estar voando. Então, a Quest, isso aí. Então a gente talvez esteja um pouco atrasado, saiam outras pesquisas, mas a que saiu hoje, na quarta-feira, que diz que como é que é quando você não gosta do cara? A rejeição ao Flávio diminuiu 5%, o que de uma pesquisa para outra é um número bem grande. Mais do que uma margem de erro. E que ele está colado no Lula, já tem pesquisa interna que bota ele até na frente. Então, assim, a gente não tem como falar assim, os caras falavam que o Tarcísio, por quê? Eles estavam nesse pensamento. Exato. O wishful thinking, um pouco de teorias não, nem sem o olhar. Wishful thinking, eu acho que é beneficiar o lado deles. Ou até cálculo puro e simples, mas mesmo assim, é essa coisa de tentar fazer a realidade se
se conformar ao que eles querem, né? Na verdade, é direcionar. Sim. E aí, quando você está fazendo uma leitura, pô, o Flávio é um cara competitivo. A gente vem falando isso desde o começo. Por quê? Sei lá, tem um feeling, tem a coisa de ele absorver os votos do Bolsonaro. Por exemplo, ninguém que não gosta do Lula, não, no Flávio eu não voto. Eu votaria no Tarcísio, mas no Flávio eu não voto. Vai ter meia dúzia de retardado que não vai fazer diferença nos números. Tomara, né? E aí tem a questão do que a gente também tem que bater muito na tecla, eu acho, agora, principalmente o pessoal que assiste a gente, entre os amigos, se tiver amigo meio, não, mas tanto faz, ou então, já é tudo roubado, esse tipo que fala assim, a eleição já tá roubada e acabou. Essa eleição não é igual a de 2022. Primeiro, não tem Biden, Exato. a FIA do Biden não tá presente, Exato. não tem o TSE lá, o eleitoral, vai ser quem mesmo? O que é... que foi indicado, o Cássio, que foi indicado pelo Bolsonaro. Cássio Nunes. Então, assim, também não vai ter um presidente do TSE, né, que não é alinhado. A gente precisa ganhar por muito, mesmo que tenha uma manipulação. Se a gente ganhar por muito, foi o que o Trump fez. Too big to rig. Muito grande para ser manipulado. É a mesma coisa. Tem que ser muito grande. Então, o cara que tá, não, mas tanto faz, não sei o quê, porque isso tudo. Essa eleição é diferente. E a gente tem uma chance de ganhar. E ganhar não vai significar também que tudo vai virar um paraíso. Não. Porque existe um sistema inteiro aí para. Tem um sistema e tem uma pessoa, o governo, por exemplo, que também não vai ser perfeito, não é? Sim. O Bolsonaro teve milhares de problemas no seu governo. Inclusive um que o Josias falou, a gente está perdendo a coisa do cinema, porque o Bolsonaro também cagou para isso, entendeu? Não pode cagar. A cultura importa, entendeu? E você tem que... E é papel, enfim, você... Fora o que, o cara vai herdar uma encrenca. Ele vai herdar uma encrenca. Herdar uma encrenca. Agora, seria mais alinhado aos Estados Unidos, que está num movimento legal. Exato. Tem um monte de coisa. Até a Europa, que está começando a virar à direita, o Arthur me corrija se eu estiver errado, mas ele tem dito que a Europa, o povo também começou a perceber esse tipo de coisa. E a internet não vai ser tão controlada, porque o Trump também está de olho na censura, nesse sentido. Sim. Talvez ele não esteja de olho, derrubar o regime, não sei o quê, mas a censura é importante para as big techs dele lá. Exato. Então, cara, vai ser um cenário diferente. A gente precisa... Agora, se vai ganhar, pode até perder, tudo bem. E se perder honestamente no voto, aí a gente fala, o brasileiro mereceu isso aí mesmo. E a gente vai para as áreas deles. Pro Paraguai. Mas o problema é perder sem saber se perdeu ou não perdeu, porque a última ninguém sabe. Pode ser que sim, pode ser que não. É isso aí. Eu acho que o Lula teve muito voto, mas, né, enfim. Eu acho que eu falei demais. Vai lá, quem mais? Volta ao Arthur. Por exemplo, o Le Monde, que é um jornal de esquerda, super esquerda, que é desde que chamam todo mundo de ultradireita, né? Ele assumiu, ele até mandou uma manchete aqui, ele botou assim, saiu a pesquisa e 42% dos franceses reconhecem as suas opiniões igual a do RN, que é o partido da Marine Le Pen e do Bordelat, entendeu? E isso é um número impressionante, na última eleição era só 29%. Então, cara, eles são os francos favoritos para ganhar a eleição. Tanto é que o nego meteu já a Marine Le Pen em 11 num processo aqui de ineligibilidade, que ela está recorrendo, e o processo aqui tem data, vai começar e terminar. Então é do dia 12, agora 13 de janeiro, acho que é 12 de janeiro a 13 de fevereiro. Tá? Então tem essa janela, são 11 que estão sendo julgados, da Câmara de Recurso, e se ela ganhar, ela pode sair candidata. Se ela perder, quem vai sair é o Bordelat. Mas, de fato, a gente está vendo que o número é muito grande. Então, a verdade é que a França tem uma probabilidade enorme de virar à direita. Oi. E esses números, esse 40 e tantos %, já vão ser impactados nas eleições municipais? Parece que sim, entendeu? Tanto que tem uma questão muito da política local aqui, que é o seguinte: o atual primeiro-ministro, atual primeiro-ministro é uma piada, né? Porque o cara tem 3 vezes, ele já caiu 3 vezes e o Macron indica ele de novo. É verdade. É o cara que vai perder o emprego. E aí ele tá com uma crise aqui enorme, porque não altera, do orçamento. Aí ele virou e falou assim: de repente eu vou dissolver o parlamento, né? Ameaçou dissolver o parlamento e convocar eleições. Só que seria um tiro no pé, porque aí seriam as eleições municipais com uma nova eleição no parlamento, prévia uma eleição presidencial.
E o próprio Macron falou, não faz isso não, que a RN vai fazer barba, cabelo e bigode, entendeu? Barba, cabelo e bigode. Então, os caras já valeria para as eleições municipais. Aliás, eles acham que em vez de ganhar 20 ou 25 regiões locais, né, se tivesse a ruptura, né, a dissolução do parlamento, os caras podiam chegar a 100. Porque ia ser. Muita gente não vai nas eleições municipais votar, porque é uma questão local mesmo. Essa rua está pintada, não está pintada, como todo lugar, né? Mas, junto com uma eleição de deputado, a coisa muda. Então, os caras estão meio assim. Mas, de fato, assim, há uma guinada direita no mundo. Eu não tenho dúvida, entendeu? E é interessante, cara, porque é uma guinada direita cultural, econômica, entendeu? Que não tem mais saco por liberalismo, não tem saco mais polqueísmo, não tem saco mais para essa historinha de governo, discutindo paz e amor. Os caras querem, cara, a vida real, entendeu? Um nível de realidade muito grande. E eu acho que o cenário é muito bom para o Flávio, entendeu? Ganhar a eleição no Brasil, até para o Brasil. Se o Flávio ganhar a eleição no Brasil, eu acho que ele tem grandes chances de conectar corretamente com os Estados Unidos e com a Europa, uma Europa à direita, entendeu? De verdade, eu acho que ele tem enormes chances disso acontecer. E não sei, é tão fácil que a Europa, à direita, estaria aqui tendo pela primeira vez na história a presidência, também tem um tempo para começar a fazer o seu programa e um tempo para reformular o país, né? Mas para o Brasil seria ótimo essa interlocução, seria ótimo. Entendeu? Agora, eu não vejo, a gente, cara, com a política liberal, eu digo hoje com certeza, o Brasil é o único país no Ocidente que vive ainda essa alienação sádica do liberalismo, entendeu? Com Armindo Fraga, com Baixa, com esses caras falando de redução, não, ajuste fiscal. Ninguém mais fala disso, cara, só a gente. A gente tá que nem aquela loura burra do filme do Woody Allen, entendeu? A última a entender. Que ele fala assim, ainda bem que isso não faz parte da conversa. Então, se chegar um economista brasileiro conversando aqui, falando sobre liberalismo, ajuste fiscal, quando ele acabar de falar, os caras vão dizer assim, ainda bem que isso não faz parte da conversa. Muito bom. Muito bem. É isso aí. Então é isso. Eu tinha alguma coisa que eu lembrei na hora que ele estava. Bom, aqui a gente nem falou de um assunto que a gente não vai falar porque não vai dar tempo, mas só para não deixar em branco, que foi a questão do Banco Master brigando com o BTG, Banco Central, Dedé tomando conta de tudo. Isso a gente depois faz um programa só sobre isso, porque não é muita coisa, mas realmente tem a ver com isso que o Arthur falou, dos liberais estarem aqui no Brasil falando de coisas que já estão quase superadas lá fora. E tem essa questão que acontece na Venezuela hoje, vai acontecer no mundo inteiro. O Trump já meio que resolveu, fazendo aliança com o pessoal tecnocrata lá do Vale do Silício, que é a máquina que já existe, tanto na França, imagino que seja Aliás, a temporada da França tá emocionante como a do Brasil, pelo jeito, né? A temporada desse ano. E eu acho que vai acontecer o mesmo problema. Aliás, o Arthur já citou um francês, eu não lembro qual deles, acho que foi o De Gaulle, que falou que não adianta mudar o governo se a estrutura burocrática ficar a mesma, não muda nada. E é o que tem acontecido lá. Ele escreveu no livro dele de memórias. Escreveu no livro dele de memórias. Então, sem trocar a burocracia inteira, não adianta nada. Que é o que o Trump fez. O Stalin fazia isso brilhantemente, né? Ele mandava matar a burocracia toda e começava outra. Ele engordava, mandava matar, depois voltava. Por isso que a gente é de direita, não de esquerda, que nem eles, né? Mas eu sou super favorável. Não, eu sou favorável que a burocracia. Burocrata é um bicho maldito. Né? É verdade. Mas, então, pelo menos essa mexida na burocracia tem que acontecer. E isso leva tempo, por isso que eu falei, a mesma direita ganhando aí e o Flávio ganhando aqui, é uma coisa que não vai ser do dia para a noite. Isso é uma coisa que o eleitor brasileiro e do mundo tem que começar a compreender, né? Que não vai ter revolução, ele não tem força. Os caras que estão no poder, o sistema hoje, é gente com muita grana, muito poder, muito dentro da burocracia. Então, você vai fazer uma revolução, vai entrar o carinha ali em cima e o cara vai ser degolado e acabou o assunto. Então, assim, vamos viver com a realidade. Essa mudança vai
vai ter um tempo, mas eu acho que é uma mudança sustentável e assim, você vê a coisa com tem uma robustez, né? Não é como das outras vezes. Vamos lá, o salvador da pátria vai ganhar. Bafo de boca, né? Então, o Bolsonaro, na verdade, o primeiro, ele entrou meio que nessa onda, né? O Trump, o primeiro Trump também foi. Cara, é esse discurso que a gente quer isso aqui. Você vê a realidade com um país absolutamente dominado, né? E aí, realmente, se entrar o Flávio, não sei o quê, o principal papel é desmontar essa burocracia. O que der para desmontar, né? Exatamente. Por isso que também não é só o Flávio, né? A gente tem que eleger, enfim, vale o papinho de bons governadores, bons deputados, bons... O problema é que assim, né? Vai surgir um cardume daqueles, né? Vão querer surfar na onda do antipetismo, né? Política é a história da humanidade. A história da humanidade. Não adianta querer. Enfim. Muito bem. Então... Olha, eu queria indicar, então... Quer falar mais alguma coisa, Arthur? Tá de boas? Tá com Arthur? Tá de boas. Então. Bom, se você gostou desse papo, tem uma entrevista, aliás, tem duas já. Uma delas está aqui, ó. Pode acionar aqui. E essa tá legendada, mas se você quiser de outras versões, tem no nosso canal, procura lá pelo nome, dá seus pulos aí. E muito obrigado por estarem aqui. Obrigado a todos vocês. É sempre um prazer inenarrável. Esse ano está assim uma delícia conversar, porque são muitos assuntos. Super deprimido desse ano. Imagina, tô brincando. Não, esse ano vai ser difícil. Vai ser difícil. Claro que vai. Vai testar a nossa paciência. A vida é dura, não. Esse ano tem eleição e Copa do Mundo. A eleição da Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo. Vai testar a nossa paciência. A Copa do Mundo ficou uma irrelevância. Ficou, o Globo de Ouro tá mais relevante que a Copa do Mundo. Olha que mundo estamos vivendo. Não, mas peraí, calma. Não vai ser, nunca. Se o Brasil for campeão do mundo, só Eliane Cantanhede que acha isso. Só a bolinha idiotizada dela. Mas é isso aí. Muito bem. Muito obrigado. Até o próximo programa Quinto Elemento. Valeu. Nos acompanhem nos outros blá blá blá.